Beleza, beleza, bem-vindo, bem-vinda. Bora lá, mais uma. Melhorar. Olha lá. Bolsão circular melhorado. Então, pegar o que a gente viu até aqui e dar uma melhoradinha. Veja, a gente tinha um desafio, você lembra? Faz tempo que você viu a outra aula ou já está na sequência? Quem está na sequência já está aí fácil, né, na memória. Mas vamos lá, a gente tinha esse desafio, relembrando se alguém aí já esqueceu. O desafio era o seguinte, isso aqui é uma cópia da aula passada. Ó. Pense numa estratégia de usinagem de um bolsão circular, onde a ferramenta tem um diâmetro maior que 50%. Então na aula passada a gente fez um esvaziamento central para depois fazer o contorno do bolsão circular. Beleza? Agora a gente vai pensar diferente. Uma outra estratégia, se a ferramenta tiver mais de 50%, eu não preciso esvaziar o centro, né? Só de contorná-la já esvazia tudo. Então tinha pedido lá, escreva a sua ideia e acompanhe a próxima aula, né? Em posse das suas anotações para você debater comigo aqui e ver se é mais ou menos isso que você pensou, né? Pedir mais uma vez desculpas aí se incomoda alguém. Estou na casa de campo aqui gravando e tem os passarinhos. Eu acho que fica bonito. Acho que dá um charme aí, hein? Estudar o som de pássaros. Mas talvez eu regrave. Vamos ver a opinião do pessoal também, né? Tem gente que vai se agradar, tem outros que não. Então acho que vai escapar. Eu já pedi para eles fazerem silêncio aqui, mas eles não param de piar. Mas tá bonitinho, deixa eles. Então a gente tinha esse desafio, esse exercício, né? E o que você pensou? Daí eu queria saber, né? Se a ferramenta tem mais de 50%, então vou falar o que eu pensei, você verifica aí o que você anotou, o que você avaliou. Muitas vezes os alunos surpreendem com coisas novas que o professor não pensou, né? Que não passou pela minha cabeça, ou de repente é uma outra ideia que um grupo de pessoas vai achar melhor, uma ideia 1, uma ideia 2, uma ideia 3, né? Mas vou falar o que eu pensei. Então, primeiro, não precisa esvaziar o meio, o centro, né, o núcleo ali desse círculo, a parte central. Porque só de contornar não vai sobrar ilhas, né, não vai sobrar nenhum material lá. Só de ela passar na periferia do círculo, contornando o círculo, a gente já tem um esvaziamento total, né? Então, ó, só contornar a periferia do círculo e a gente já tem o nosso esvaziamento, né? Vou usar também uma interpolação helicoidal. Por quê? Porque a nossa fresa de topo, né, ela normalmente não corta bem na vertical, descendo. E aí, mas eu posso fazer um furo? Pode. Se você fizer um furo, ok, você pode descer, né, no centro do furo e depois fazer o alargamento, sem problema nenhum. Só que te obriga a fazer o furo, né? Se não fizer o furo, fica ruim você penetrar a ferramenta no material maciço, né? Então, em interpolação helicoidal, ela já penetra muito melhor, né? Já tem um rendimento bem mais interessante. E além de estar penetrando, ela já está fazendo o trabalho, né? Tudo ao mesmo tempo. Em helicoidal, para quem não conhece, ela vai girando e penetrando em Z também, simultaneamente, os 3 eixos simultâneos, né? Então a gente consegue fazer um escavamento, vamos usar uma palavra aqui um pouco mais simples para quem está começando aí, né? Uma remoção de material, de forma que ela já está fazendo o círculo e vai entrando na peça no eixo Z, né? Então vamos usar aqui nesse exemplo a ferramenta de 16, uma fresa de topo de 16, e o bolsão vai ser 30. Se a gente já fizer a continha aqui, ó, de 50% do bolsão, 30 dividido por 2, né? Dividido por 2 é o cálculo de 50%, que é metade. Então a gente tem um bolsão, que a metade do bolsão é 15, só que a minha ferramenta é maior do que 15, certo? Essa é a sacada. Então a gente consegue fazer uma interpolação sem se preocupar em esvaziamento central. Bora lá então, né? O que eu preciso padronizar? Vou manter a mesma lógica da aula passada. A coordenada do centro de x e de y para localização do bolsão, né? A posição final de Z e o número de passadas para controlar até onde a ferramenta deve fresar, né? Até qual profundidade e quantas passadas a gente vai fazer. A gente precisa também do diâmetro da ferramenta e do diâmetro do bolsão, para poder justamente saber se ela tem mais de 50% ou não, onde que eu vou posicionar, etc e tal, né? Vamos incrementar cada vez mais esse programa aí. O que mais? Então vamos falar um pouquinho sobre a estratégia, né? Olha lá, estratégia para ferramenta maior que 50%, tá? Se for menor,
não vai dar para fazer assim, porque acaba deixando ilhas, sobras. E, então, de verde aqui representa a nossa ferramenta. E o P1 está dizendo o quê? É o ponto número 1. O ponto número 1 é a localização da ferramenta nesse momento inicial, no momento 1. Eu vou começar por onde? Eu começo pelo centro. Se você começa diferente também, não tem grandes problemas não, né? O importante é você conseguir fazer o que tem que ser feito de uma forma correta, adequada, que não vai quebrar a ferramenta, estragar a máquina, nem nada disso, né? Eu posiciono no centro, tem gente que já gosta de botar mais na periferia, sem problema nenhum. Posicionei no centro, é o ponto 1, depois o ponto 2, olha lá, ponto 1 e 2. No ponto 2 eu já compensei o raio da ferramenta. Então quando eu posiciono no ponto 1, eu vou até a peça, encosto ali no Z0, né? Posicionei ela no Z0, agora sim eu desloco para o lado, compensando o raio da ferramenta e deixando a periferia da ferramenta na periferia do nosso bolsão. E aí o ponto 3, ó, é o mesmo do ponto 2, só que ele vai dar 360 graus de giro e vai parar exatamente onde ele estava em X e Y, né? Em Z vai ter descido. Ok? Então x e y permanece onde está, porém faz um trajeto de 360 graus, descendo o eixo Z. Então, recapitulando, e aí já acabou também, né? É muito mais rápido do que a outra estratégia que a gente tinha que esvaziar o centro. Então, posiciona no centro, é a parte 1, compensa o raio da ferramenta, parte 2, interpola em hélice, e aí não digo uma passada só, mas digo todas as passadas que tiverem que ser feitas, né? Quantas passadas o programa pedir, que aí é só repetição, 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 repetição. Chegou na profundidade final, o que eu tenho que fazer? Olha que importante aqui, ó, planificar o fundo. O que é isso aí, planificar o fundo, né? Quando eu estou fresando em hélice, ela está em rampa, né? Mas é uma rampa helicoidal. É verdade, uma rampa helicoidal. Então eu preciso planificar o fundo. Ah, não, mas isso aí é um furo passante, não tem fundo, atravessou a peça inteira. Ok, nesse caso realmente não teria necessidade de planificar o fundo. Mas eu quero deixar um programa pronto para diversas situações, né? Não só para fazer o furo. Dá para fazer um bolsão que não é passante, que tem fundo ali. O fundo tem que ser plano, não pode ser um fundo em rampa, um fundo em hélice, né? Então assim que chegar na profundidade final, eu vou lá e planifico o fundo, ou seja, eu dou mais uma passada sem mexer o eixo Z, só mexendo o X e Y e deixando o fundo plano, beleza? E aí sim, finaliza, né? Então, finalizada a discussão da estratégia, vamos começar aí a nossa programação. Primeiramente, os parâmetros, né, as variáveis. Aqui, ó, variável 1 e 2 é o centro do bolsão. Então, em X é 50, que é a metade de 100. Em Y é 30, que é a metade de 60. Está aqui, ó, 50 e 30. A profundidade mantive da última aula lá, 8 milímetros. Né, vou dar 8 passadas também. Então, vai tirar de 1 em 1 milímetro. Só para realmente a gente expressar aqui, ilustrar e mostrar como é que ficaria aqui essa situação. Beleza? Variável 5 é o quê? Diâmetro da ferramenta. É importante para a gente no futuro também já conseguir escolher se ela tem mais de 50% ou menos, se ela vai posicionar de forma segura, se ela vai posicionar no centro. Então, diâmetro da ferramenta. O diâmetro do bolsão também, né? E aí finalizamos em 6 variáveis. E está finalizado, aí podemos partir para a programação. Bora lá então. O que é esse trecho aqui do programa, hein? Quem lembra? É apenas o cabeçalho, né? Onde tem lá chamada de ferramenta, RPM, avanço, sentido de giro. E o G52, lembra disso? A gente está levando o zero peça, está transportando, transformando, transladando, né? A gente está mudando ela de lugar, né? Para variável 1, variável 2, que é o centro que foi solicitado aqui. Então o ponto 0 vai para o centro do bolsão, para ficar mais fácil a programação. Quando o 0 está no centro, as coordenadas ficam mais simples e mais fáceis, né? A variável 10, então, foi uma variável que eu criei para quê? Para descobrir o raio do bolsão, que eu vou precisar em alguns momentos do raio do bolsão. Então eu coloquei o diâmetro dele, que é a variável 6 sobre 2. E está feito lá o nosso cálculo do raio do bolsão. O que mais? Posicionamento em G0, X0, Y0 é o quê? Posicionar no centro, porque agora a minha origem está no centro do bolsão. Então, vou para o centro do círculo. O que mais? Aproximação em Z. G43H1D1, Z2 ele
vem rápido e para no Z2. Tem gente que gosta de botar Z5, Z10, sem problema nenhum, como você preferir, tá bom? Não se preocupe, não se apegue a detalhes. Isso daqui é só uma forma de se fazer. Entenda como fazer e faça do seu jeito, do jeito que você mais prefere, né? Do jeito que mais te agrada. Então G1, Z0 eu encostei. Agora sim houve um toque, né? Teoricamente um toque, talvez fique ali centésimos ou milésimos afastado, depende do seu preset, como é que foi feito, mas em teoria tocou na peça em Z0. E aí eu vou lá então, conforme a estratégia que a gente discutiu, ó, G1, G41, X, e o que é esse hashtag 10, né? A variável 10, é o raio do bolsão. Ou seja, eu vim com a ferramenta aqui, ó, a periferia da ferramenta foi na periferia do bolsão, do círculo, ok? Compensou a ferramenta aqui, ó. E aí eu vou iniciar então uma contagem de passes, porque eu estou em Z0, não dei nenhum passe, eu já estou pronto para dar o passe, agora vai começar o passe, mas espera. Antes de começar o primeiro passe, é importante eu fazer um zeramento do contador de passes, beleza? Para eu ter o controle de que até o momento foi 0, e essa variável precisa ser expressada aí como 0, para poder iniciar a contagem. E agora sim vou dar a primeira passada. Então, aqui a gente tem um G91 para ativar a penetração em incremental, né? A penetração será na linha do G3, então o G3 é o movimento circular. Não coloquei X e Y aqui porque é um movimento de 360 graus, cuja a coordenada final é igual à coordenada inicial. Então, quando é o mesmo número, eu não preciso colocar, não preciso expressar, expressei só o Z. Então ela vai dar uma volta descendo o Z. Descendo quanto? Eu botei Z menos aqui, ó, dá para ver? O menos. Menos o quê? Variável 3 dividido pela variável 4. Variável 3 é a profundidade final, dividido pelo número de passadas, eu tenho a profundidade de cada passada, né? Então aquele cálculozinho que a gente já fez em aulas anteriores, mas se você não lembra, eu não passei aqui a profundidade por passada. Eu passei a profundidade final e o número de passadas. Um dividido pelo outro dá a nossa profundidade a cada passada, nosso AP. Então botei aqui variável 3 dividido pela variável 4. Então isso vai dar menos 1, porque deu 8 dividido por 8 dá 1. Tem um menos aqui, então ela vai fazer descendo 1 milímetro a cada volta. O I e o J você já deve conhecer, se não conhece, é a distância em coordenada incremental do ponto inicial ao centro. Como eu estou à direita, então eu preciso colocar negativo aqui o I como raio do bolsão. E vou botar a variável 10, que é o nosso raio. Porque aí toda vez que mudar o raio, o diâmetro do bolsão, ela já recalcula o raio e já reposiciona aqui no G41 e também já reposiciona aqui no I para ficar tudo bonitinho. Beleza? E o J é 0 porque eu estou em Y0. Então acaba ficando 0 aqui. Eu gosto de botar o G90 já, na hora. Usei o G91, terminei o G91, já bota G90. Mas precisaria? Não. Daria para repetir quantas vezes você quiser, mantendo o G91. E desativar o G91 somente depois que você repetir tudo. Dá para fazer também. Eu prefiro já resolver logo. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, porque se esquecer, vai dar ruim depois, né? Então, essa foi aqui a nossa penetração da ferramenta. G91 penetrou em hélice e G90 encerrou, ok? Porém, eu dei apenas uma passada aí. Então, o que eu preciso fazer? Dar continuidade no nosso raciocínio lógico. A variável 3, que é o contador de passes, então, ela precisa receber um adicional. Eu preciso dizer que, opa, agora ela tem o valor que ela tinha mais 1, porque foi dado o primeiro passe. Ela tinha o valor de 0, foi dado um passe, 0 mais 1, agora o nosso contador tem valor de 1. E aí eu venho com a minha condicional aqui, minha condição. If, né, se a variável 13 for menor do que a variável 4, go to 50. Variável 4 é o nosso número de passadas. Então eu pedi 8, mas foi dado 1. 1 é menor do que 8? Sim, 1 é menor do que 8. Então volte para 50. Cadê a 50? Está lá. E agora um ponto muito importante, né? Onde eu coloco essa N50? Tem que ser após o zeramento. Eu não posso incluir, envolver o zeramento dentro da região que vai ser repetida. Não pode. Depois que eu zerei,
Aí sim, então zerei o contador aqui, o N50 tem que estar abaixo desse zeramento aí, para ela não ficar perdendo o valor e zerando toda hora. Então, 1 é menor do que 8, volta. Vai lá e desce outra vez, foi para 2. 2 é menor do que 8, volta para o 50. E 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Quando a variável 13 tiver o valor de 8, essa comparação vai virar assim, ó. Se 8 for menor do que 8, volte para 50. E aí eu lhe pergunto, 8 é menor do que 8? 8 não é menor do que 8. Então, ela vai ler a linha seguinte. E o que eu coloco na linha seguinte? Uma planificação do fundo. O que é a planificação do fundo? Veja, é um G3 para fazer o mesmo movimento, ele não tem X e não tem Y, por ser 360 graus e é a mesma coordenada inicial e final, e ele não tem Z também. Por que ele não tem Z? Porque agora ele não vai descer, ele vai só planificar. Beleza? Então ele deu mais uma passada extra, porém sem descer em rampa. E aí, em G1 eu encerro usando o G40, voltando o centro da ferramenta no centro do bolsão e me preparo para encerrar, né, que seria aqui, ó, G52 para devolver o zero onde ele estava e o G0 para subir, M30, e a gente tem aí o Fanuc pronto. Beleza? Posicionou no centro, encostou em Z0, compensou o raio da ferramenta, zerou o contador de passes aí. Deu os passes e colocou a condição. Se for menor do que 8, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é menor do que 8? Não. Vai adiante, planifica o fundo, descompensa o raio da ferramenta e encerra, né? Devolve o zero para o lugar dele, subiu até o Z200, encerrou até o Z100, o que você quiser aí para fazer o encerramento. O encerramento é muito pessoal também, né? Assim como no começo, tem muita gente que tem algumas questões, umas particularidades. Começo e no final é onde mais tem alterações, né? Mas no meio também tem algumas características pessoais. Quero posicionar mais para cá, mais para lá, quero fazer em Y, em X, como vocês preferirem. Beleza? Vamos ver no Siemens? Então tem lá nossas variáveis, as mesmas 6 variáveis, né? Vai ser tudo muito parecido, só a sintaxe e o jeito de escrever, né, que vai mudar. Então o cabeçalho, a transferência de origem, em vez de ser o G52, agora é o trans, né, o R10, que vai calcular o raio do bolsão, que é o R6/2, né, que nós já vimos. O posicionamento, tanto em X quanto em Z, encostou em G1, né, posicionou lá em G41 para compensar o raio da nossa ferramenta no raio do bolsão, né, zerou meu contador de passes, que é o R13, e aí faz ali o trecho repetido, né, que eu botei aqui como nome de início, e aí ela faz e volta para o início, good job, início. Como é que ela fez lá? O G91 para ativar, né, a descida incremental, o G3, que é um dividido pelo outro lá, né, a profundidade final dividido pelo número de passes, o I, que é o raio do bolsão, né, que é o R10, o J vai ser 0, e o adicional, né, o R13 mais 1 para ela ir adicionando. Belezinha? Depois ela faz lá uma planificação do fundo, vai até o zero desativando o raio da ferramenta, transfere a origem de volta, né? Só esse trans sem nenhum valor de XY devolve a origem onde ela estava, subiu, encerrou. Beleza? Bora lá ver na simulação se vai dar bom isso aí. Então trouxe aqui o nosso programinha e aí vamos lá. Então coordenada do centro de X e de Y, profundidade final 8 e número de passadas também 8, ferramenta de 16, bolsão de 30, partiu simular para a gente ver. Então ferramentinha vem, se aproxima, né, toca em Z, desloca para o lado, faz ali uma interpolação helicoidal, faz uma planificação do fundo, encerrou. Beleza? Vamos ver de novo aqui para ver se dá para contabilizar a profundidade aqui. Eu não sei se dá para ver, vamos ver. Em Z2 é a solicitação atual lá. Ela é muito rapidinha, né? Mas deu para ver que parou no -8. Para simular a hélice ali é um pouquinho mais rápida ali a simulação, né? Mas fez, né? Agora, o que a gente pode ver de talvez um problema, um possível problema?
Alguém vem aqui e fala, quero fazer um bolsão de 50. Né? Ah, mas vou fazer para ver o que vai dar. Né? Fazer o bolsão agora de 50, mantendo a minha ferramenta de 16. Aí lembra que esse programa aqui tinha limitações também. Esse programa aqui, qual que é a ideia? Ele é para ferramentas que tem mais de 50% do bolsão. Sim ou não? 16 vai ser maior que 50% do bolsão de 50? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Então é uma das limitações. A gente fez então um programa na aula passada que esvazia o centro, só que esse não esvazia o centro. Ó. E o pior, quando chega na profundidade final, ele vai para o centro. E aí pode quebrar a ferramenta aí, né? Ou estragar alguma coisa. Então, esse tipo de programa, ele só pode ser rodado se a ferramenta for maior que 50% do bolsão. Mas aí você fala, pô, isso aí não existe, isso aí é perigoso demais. Muita gente não vai calcular, ou vai errar a conta, ou vai dar um start num programa desse. Como é que eu vou deixar um programa desse, né, dar start lá? Então, vamos pensar em uma melhoria para na próxima aula a gente fazer uma condição dentro do programa, porque se a ferramenta não for apta para fazer, não pode fazer. Né? Ou melhor, a gente tem um programa da aula passada, que é para esvaziar o centro, e tem esse programa que não esvazia o centro. E se a gente colocasse os dois juntos, um embaixo do outro? Um que esvazia, o outro que não esvazia. E aí a gente escolhe, a gente seleciona qual trecho vai ser executado. A gente põe dois M30, põe um programa com M30, põe outro programa com M30, tudo isso dentro de um programa só. Dois programas em um. E eu só vou executar um. Se eu executar o de cima, ele chega no M30 e para. Se eu executar o de baixo, ele vai até o M30 e não volta do começo. Então, como que a gente poderia criar uma lógica para dar mais segurança para a gente, para que a gente possa dar um start e a máquina vai avaliar o diâmetro da ferramenta, que vai estar aqui, né? Ela vai avaliar o diâmetro da ferramenta. E aí ela mesma calcula, se o diâmetro da ferramenta for maior do que 50%, eu executo o programa 2. Se for menor do que 50%, então executa o programa número 1, que vai esvaziar. Então, a máquina decide. Olha onde nós estamos chegando, hein? Estamos saindo do intermediário, começando a entrar no avançado. A máquina vai avaliar qual programa é melhor, qual trecho é melhor. E ela mesmo já te fala, de acordo com o diâmetro da ferramenta e o diâmetro do bolsão, porque a máquina tem o diâmetro do bolsão. Está aqui? A máquina tem o diâmetro do bolsão e a máquina tem o diâmetro da ferramenta. Então a gente consegue ensinar o programa a avaliar qual cenário é melhor. É necessário esvaziar o centro? Não. Então vai lá para aquele programa que não esvazia. Ah, não, isso aqui é perigoso, vai ficar uma ilha lá, então tem que esvaziar o centro. Então você vai lá e executa o programa que esvazia o centro. Então esse é o nosso desafio para a próxima aula. Queria que você tenta, pensa, escreve na máquina, escreve no celular, no caderno, faça, não fica só pensando na imaginação, não. É melhor materializar, escrever. Como você faria isso? Correção na próxima aula. Beijo, até mais.